Olá, pessoal! Prokelly de História, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a como contar os séculos. Você lembra como faz? Então vem comigo, bora para a aula! É extremamente importante nós compreendermos a contagem dos séculos, saber em qual século determinado ano fica e sempre lembrando que você não precisa decorar as datas em história. Eu sempre digo que nós não somos um calendário, mas é importante saber o contexto daquele acontecimento histórico. Por exemplo, se eu falo século X ou século XIV, tem que vir na minha cabeça mais ou menos o ano que isso significa. Não precisa necessariamente decorar as datas, mas entender mais ou menos como foi e o contexto que aquele evento aconteceu. Para começar, é importante lembrar que um século é igual a 100 anos e que não começamos a contar a partir do 0, e sim a partir do ano 1. Então, do ano 1 ao ano 100 significa século 1. E se falar do próximo século, começa no ano 101 a 200, que é igual ao século 2. No próximo vai de 201 ao ano 300, que é o século 3. E assim por diante. Entenderam? Começa no 1 e vai até o ano fechado, o 00. Lembrando que as datas, os anos, nós sempre escrevemos em algarismos arábicos. E quando escrevemos os séculos, usamos algarismos romanos. Se você não lembra quais são os algarismos romanos, dá uma relembrada aí, porque sempre vai ser usado assim, tá bom? Agora, quando eu tenho um ano e quero saber a qual século ele pertence, como que a gente faz? Tem uma regrinha bem simples em humanas e eu vou te ensinar. Quando o ano terminar em 00, ou seja, os dois últimos números forem 0, eu vou cortar os dois zeros e o que sobrar é o meu século. Por exemplo, ano 1500 da exploração e descoberta do Brasil, corta os dois zeros e sobra o 15. Meu século, então, é o século 15, XV. Mais um exemplo. O ano 900, corta os dois últimos zeros e sobra o 9. Meu século, então, é século 9. I e o X. Agora, se eu tiver um ano que não termina em 0, por exemplo, 1789, ano da Revolução Francesa, eu corto os dois últimos números e somo mais 1. Como vimos, o século sempre começa no ano 1. Então, corto 89 e somo mais 1 ao 17. Ficou o século 18. 17 mais 1, 18. De 1701 até 1800 é século 18. Vamos praticar mais um pouquinho? Ano 500, século 5. Eu corto os dois últimos zeros e fico com aquele século, pois termina em 00. Ano 1800, século 18. Corta os dois últimos zeros e fica o número 18, porque termina em 00. Ano 476, século 5. Corta o 76 e somo mais 1. 4 mais 1, século 5. Ano 919, século 10. Corta o 19 e soma mais 1 ao 9. Ano 1243, século 13. Corto o 43, somo mais 1, 13. Ano 1998, século 20. Corto o 98 e somo mais 1 ao 19, século 20. Ano 2018, século 21. Corto o 18 e soma mais 1 ao 20, 21. Viu só que fácil? Todos esses números que falamos são anos que para países cristãos como o nosso estão depois de Cristo. Mas e os anos antes de Cristo? É a mesma lógica, é a mesma regra. Mas os anos antes de Cristo nós contamos em ordem decrescente.
Por exemplo, o ano 1 a.C. começa no ano 100 e termina no ano 1. E assim vai com os outros séculos. Tranquilo, né? Se você gostou desse vídeo e quer ver outros aqui, se inscreve no canal e seja também o meu aluno de História. Nos vemos numa próxima aula. Até lá! Tchau, tchau!